Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. Olá, irmãos em Cristo. Vamos falar sobre a cronologia da vida de Cristo, desde o seu nascimento até a promessa de sua segunda vinda. É uma das narrativas mais marcantes e significativas da história humana, baseada nos relatos dos evangelhos e outras referências bíblicas. Essa cronologia pode ser dividida em etapas principais que ilustram os momentos mais importantes de sua vida, ministério e missão divina. A seguir, apresento um resumo dessa trajetória. Então, vamos lá? O nascimento e infância de Jesus. Nascimento em Belém. Jesus nasceu em Belém, cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Maria, uma virgem prometida a José. Logo após seu nascimento, pastores e magos do Oriente vieram adorá-lo, reconhecendo como Salvador prometido. Essa palavra mago não vem de magia, de algo oculto, mas magos, naquela época, eram considerados pessoas que dominavam a astrologia e toda a ciência. Mais tarde foram chamados de reis também. Por isso que nas narrativas de hoje você ouve e lê os 3 reis magos. Logo após tudo isso, para escapar da perseguição do rei Herodes, a família de Jesus fugiu para o Egito e retornou apenas à morte do rei Herodes. A infância foi em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, onde viveu uma vida simples e exemplar, desenvolvendo-se em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também dos homens. Início do ministério de Jesus. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Neste momento, o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do Pai foi ouvida, confirmando sua identidade divina. Mateus 3, 13 ao 17, tem todo o texto confirmando. Após o batismo, Jesus foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo, vencendo todas as tentações. Jesus começou a reunir seus seguidores, escolhendo os 12 apóstolos, que seriam testemunhas de seu ministério e continuadores da sua obra. O ministério público de Jesus, pregação do reino de Deus, durou cerca de 3 anos. Jesus viajou pela Galiléia, Samaria e Judeia, anunciando a chegada do reino de Deus, ensinando através de parábolas e realizando milagres, conforme descrito nos evangelhos. Milagres e sinais. Ele curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou alimentos e até ressuscitou mortos, demonstrando seu poder divino e compaixão. Houve confronto com líderes religiosos. Jesus frequentemente desafiava os líderes da época, denunciando a hipocrisia e enfatizando a justiça, a misericórdia e o amor. Paixão, morte e ressurreição. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, sendo recebido como Messias pela multidão. A última ceia, ele compartilhou uma refeição com os discípulos, instituindo a ceia do Senhor como memorial de seu sacrifício. Após ser traído por Judas, julgado e condenado, Jesus foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Ali, na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas enfermidades e toda a maldade do mundo. Após 3 dias, ele ressuscitou, vencendo a morte e garantindo a salvação para todos os que creem. Segundo todos os historiadores, a ressurreição de Cristo é o maior evento da humanidade. Depois disto, após 40 dias, com seus discípulos, Jesus subiu ao céu, prometendo enviar o Espírito Santo e retornar em glória para estabelecer seu reino eterno, descrito em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11.
Nesses 40 dias, Jesus comeu e bebeu aos discípulos e os seus seguidores. Quando Tomé duvidou, Jesus pediu para tocá-lo no corpo. Então Jesus ressuscitou com o corpo e não só em espírito. E ele também comeu e bebeu. Vendo isto, que espírito não faz essas coisas, somente quem tem um corpo. E Jesus ressuscitou e, após esses 40 dias, subiu aos céus, prometendo a todos os discípulos e seguidores a vinda do Espírito Santo. Após 10 dias, acontece o Pentecostes, um dos maiores acontecimentos da terra. Em uma reunião dos apóstolos e seguidores, o Espírito Santo veio sobre eles de forma sobrenatural, aonde todos foram batizados ali com o Espírito Santo de Deus. O profeta Joel, no capítulo 2, 28 e 29, descreve também, e diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então este evento do Espírito Santo foi a inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. O dia de Pentecostes está em Atos 2, do versículo 1 ao 4. O texto diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veementemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Essas línguas aí são línguas de nações nativas, e todos entendiam o que eles estavam dizendo, porque era a festa de Pentecostes, havia muitos estrangeiros no dia, então Deus lhes concedeu este dom de línguas, para que eles falassem em línguas estrangeiras, ao qual alcançaram muitas vidas com a grande inauguração da igreja. Com as pregações dos apóstolos, eram 5.000 pessoas que se arrependiam, 3.000 em outra oportunidade, e assim diante. A igreja apostólica, a igreja do Senhor, foi seguindo. A igreja apostólica teve início 30 depois de Cristo até 90 depois de Cristo. Então este período apostólico da igreja começou com Jesus Cristo, com seu ensino, com o chamado dos apóstolos. Em Atos descreve os Atos dos Apóstolos, mais conhecido também como Atos do Espírito Santo, por qual os nossos irmãos, os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo e ali começaram a igreja do Senhor, em casa em casa. Pedro, Paulo, João, todos eles estavam neste trabalho, nesse ministério, neste evangelismo, ao qual realizaram muitos milagres, conforme Jesus havia avisado que eles fariam obras maiores. Então durou este período até ao início da morte dos apóstolos, com Pedro crucificado, André crucificado, Paulo decapitado, e os demais também, todos foram martirizados, tanto pelas religiões como pelos romanos. 90 depois de Cristo a 312 depois de Cristo é a igreja primitiva. Aqueles irmãos que caminhavam com Paulo, Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos foram treinados, foram discipulados por eles, e alguns se destacaram, como Inácio, Policarpo, Tertuliano, Orígenes, e todos também tiveram o mesmo fim devido à perseguição de Roma e às perseguições religiosas. 312 depois de Cristo, Constantino converte e se torna cristão. Então o imperador romano se converte, se tornando cristão.
Em 313, no ano seguinte, houve o Edito de Milão. O Edito de Milão, promulgado em 13 de junho de 313 d.C., foi um documento proclamatório no qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos. Eles perseguiam, outras religiões, mas o alvo principal sempre foram os cristãos. Em 325 d.C., houve o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Ela ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 d.C., na cidade de Nicéia. Nicéia fica na Turquia, uma província, Anatólia, da Ásia Menor, localizada próxima a Constantinopla. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a Igreja, concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a Igreja. Então, o Concílio de Nicéia não se trata nada das Escrituras. Que se tratavam ali, que estavam surgindo novas religiões, com nomes cristãos, mas bem diferentes, e a igreja, essa igreja já era a Igreja Católica, ela não tinha nada a ver mais com os apóstolos e nem com a igreja primitiva. Era uma nova igreja também, que estava sobre o domínio, porque era a igreja romana dos imperadores. Em 381 d.C., o cristianismo se torna a religião oficial. Não a Igreja dos Apóstolos, a Igreja Católica. Ela se torna oficial neste ano. Em 1415 d.C., depois de tanto tempo com o domínio da religião, do cristianismo, John Hus é executado na fogueira. Porque John Hus era um padre, e começou a haver problemas ali na igreja, coisas que não estava batendo com a palavra. Então ele se levantou protestando e foi executado na fogueira. Em 1431 d.C., o mesmo aconteceu com Joana d'Arc, que foi executada também na fogueira. Em 1497, Jerônimo Savonarola foi expulso da igreja por protestar também com alguns atos que não condiziam com a palavra de Deus. Então, em 1517, Lutero, um padre, também protestou contra o que estava acontecendo na igreja. Pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, criticando a venda de indulgências, as riquezas da igreja e a falta de preparo do clero. Lutero afirmava que a Bíblia era o texto primordial acima de qualquer autoridade papal. Lutero teve um despertar quando ele foi pagar uma indulgência, pagar a salvação, me parece que do seu tio, quando ele estava subindo as escadarias da igreja de São Pedro, que estava em construção. Eles estavam recolhendo ali ouro, prata, tudo para a construção de hoje, onde é o Vaticano. Então, quando Lutero começou a subir as escadas, veio a Lutero a palavra do Senhor dizendo que a salvação é pela graça. Então, ali Lutero houve o despertar de Lutero neste dia. Então, Lutero viu que a palavra de Deus estava acima de qualquer autoridade humana. Atualmente, vamos ver como está a igreja atual. Atualmente, a era da igreja. Após os protestos e a separação, uma divisão da igreja católica, as igrejas, hoje, católica romana, têm as suas divisões também, mais uma que é a católica brasileira e outros movimentos como carismático, que são diferentes da igreja tradicional romana. Os protestantes, além de Lutero,
surgiram outras igrejas, que é a anglicana, moravianos, metodistas, batistas, pentecostais, e hoje as mais novas denominações são neopentecostais e igrejas independentes. Existem também outras religiões que são um pouco diferentes, né? Tem outros aspectos e outras visões, como sendo uma pessoa fora de Cristo, uma visão de ensinos de homens com visões espirituais e outras coisas mais. Existe também, é claro, os ateus que não acreditam em Deus. Profecias de Jesus sobre o fim do mundo. Atualmente, tudo está se cumprindo o que Jesus descreveu em Mateus, capítulo 24. Será que atualmente está acontecendo essas coisas? Vamos ver? Um dos primeiros sinais, falsos cristos. Já apareceram bastante falsos cristos e ainda está acontecendo. Bastantes impostores, pessoas que vêm em nome de Cristo, que vêm dizendo ser Cristo. Segundo sinal, guerras e rumores de guerra, que nós estamos vendo nesses últimos dias. Muitas guerras e muitos rumores de guerras. Fome. Está havendo, que é um terceiro sinal, fome, havendo demais na terra. A terra produz para alimentar todo mundo, mas a ganância do homem faz com que ocorra fome. Tudo pela ganância. Peste, será que está acontecendo? Também mais um dos sinais ao qual Cristo falou que seria os sinais do fim, da última semana de Daniel. Pestes, estamos vendo bastante, e agora a cada vez mais aumentando sobre a terra. Terremotos e maremotos. Jesus também falou sobre isso, e estamos vendo assim um crescimento. Locais que nunca teve terremotos hoje tem, e tem piorado bastante nas regiões onde era corriqueiro ter terremotos. Então estão aumentando drasticamente os terremotos e maremotos. Estamos vivendo, então, a última semana de Daniel. Daniel 9, 27. O versículo diz assim: como muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim, que lhe está decretado. As 70 semanas de Daniel são entendidas como 490 anos, sendo que a profecia se divide em 3 unidades menores: 49 anos, 434 anos e 7 anos. A semana final, ao qual atualmente vivemos, é de 7 anos e é dividida pela metade. Que metades são essas? 3 anos e meio surgirá o falso, o iníquo, o homem do pecado, o anticristo. Ele fará um acordo falso de paz. Ele virá como alguém que vem para resolver os problemas, as demandas, ao qual está realmente sem freio neste momento. Está tudo perdido na terra, né? Rumores de guerra, guerras, não há uma expectativa melhor. Aí vai surgir quem? O anticristo. E ele fará esse acordo falso de paz. Durante 3 anos e meio, ele vai cumprir esse acordo. Mas depois, 3 anos e meio, quebrará o acordo e perseguirá a igreja e tudo que é de Deus. Primeiro, temos que entender quem que é o anticristo. Anticristo realmente é aquele que é contra Cristo, porém significa aquele que toma o lugar de Cristo. Por isso que ele vai conseguir enganar a muitos, e provavelmente até os escolhidos. Um texto que nos mostra bem a questão do anticristo aconteceu no passado. A carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo está orientando a igreja de Tessalônica, que estava passando por um dilema, por um problema muito grande. Como não tinha um contato igual nós temos hoje, contato rápido, era somente por cartas ou a própria pessoa,
turma, aqueles irmãos que se reuniam na Tessalônica, estavam achando que Jesus havia voltado. Por quê? Porque havia uma grande perseguição naquela época. Então Paulo escreve uma carta aos irmãos, tranquilizando, dizendo assim no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo? Ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim. O que não será assim? O arrebatamento. A volta de Cristo não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, para que isso ocorra, o homem do pecado tem que se revelar primeiro, o filho da perdição, que é o anticristo. Versículo 4 diz assim: ao qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por isso que a grande maioria dos cristãos ficam preocupados com a construção do novo templo em Israel, porque ali eles dizem que ele se assentará e vai profanar o templo. Então, cumprindo os 7 anos desta semana de Daniel, o qual o anticristo se levanta, assim que completar esses 7 anos, Jesus volta. Ele julgará a humanidade, destruirá o mal e dará vida eterna aos salvos. A volta de Jesus marcará o fim do mundo e para quem é salvo é motivo de grande esperança. Jesus estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo verá Cristo descendo do céu com os anjos. Os iníquos serão destruídos e a terra será purificada pelo fogo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e se unirão aos justos que estiverem vivos para o encontro com o Senhor nas nuvens. Aleluia! Glória a Deus! Então, aguardamos com grande expectativa, né? Olhai para o alto, de onde vem o nosso socorro. Olhe para o alto, porque o nosso dia está próximo. O Senhor vem. A respeito da volta de Jesus, a nossa cronologia montada foi na visão pós-tribulacionista, o qual toda a igreja passará pela tribulação. Esse período de 7 anos será a grande tribulação. Na verdade, os 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será uma falsa paz, mas os últimos 3 anos e meio será a grande tribulação. A famosa grande tribulação que todos falam, que virão tempos difíceis, que se o Senhor não abreviasse, ninguém suportaria. Mas a visão que estamos passando é pós-tribulacionista. Se fosse na visão mid-tribulacionista, seria o seguinte: 3 anos e meio, a igreja passaria vendo o anticristo, e quando chegasse a grande tribulação, a igreja seria arrebatada. E na visão pré-tribulacionista, que é a mais pregada hoje, a igreja será arrebatada sem ver o anticristo. Ela não verá o anticristo, ela será arrebatada e depois voltará com Jesus, junto com Jesus. Então são 3 visões diferentes: pré, mid e pós. A nossa cronologia foi relacionada ao pós-tribulacionismo. Conforme escrito ali nos versículos de 2 Tessalonicenses, por que eu acredito no pós-tribulacionismo? O próprio apóstolo Paulo, acalmando a igreja, ele diz que de maneira nenhuma ninguém vos engane, porque não será assim o arrebatamento, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado, o filho da perdição? Este homem é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então a igreja verá o anticristo. Se a igreja verá o anticristo, obviamente o arrebatamento vai ocorrer depois dos 7 anos. Como vê no texto, Paulo está tranquilizando os irmãos da Tessalônica que achavam que Cristo já havia voltado.
E ele disse: de maneira alguma. Primeiro tem que vir a apostasia. O que é apostasia? É o que ocorre muito hoje. Muitas pessoas largando Cristo para servir outros deuses, outras religiões. Então estão abandonando a fé. E isso é uma característica, isso é um sinal da volta de Jesus. E a manifestação do anticristo, que é a manifestação do homem do pecado. Então só depois virá o arrebatamento. Então nesses versículos e demais versículos que você vai ver em Apocalipse, eu passei a cronologia e entendo que Jesus voltará logo após a grande tribulação. Então a igreja passará, mas será guardada por Cristo durante esse período de 3 anos e meio de muita perseguição à igreja. Com tudo isso, amados, vamos trazer à memória uma promessa e a esperança viva de todos os que creem a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Jesus disse: eis que cedo venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Lembra que Jesus prometeu que voltaria. Em João 14, 3, ele nos assegurou: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sinal da preparação. Está em Mateus 24 e 25, nos ensinam que a volta de Jesus será repentina. É essencial que vivamos em vigilância, com nossas lâmpadas acesas e nossos corações prontos. Ninguém sabe o dia ou a hora. A certeza da sua vinda nos inspira a viver vidas santas, esperando por Ele com fé e obediência. Se prepare para a vinda do nosso Senhor com arrependimento diário. Examine sua vida e confesse os seus pecados, buscando sempre o perdão e a graça de Deus. Ande em obediência à palavra, seja fiel aos ensinamentos de Cristo, amando Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, e anunciando o Evangelho. Jesus nos deixou a missão de compartilhar a boa nova com o mundo enquanto aguardamos sua vinda. Comunhão e vigilância. Não negligencie a comunhão com os irmãos e oração. Esteja atento aos sinais dos tempos e ao cumprimento das profecias. O aviso à igreja sobre a volta de Jesus é um tema central na mensagem cristã e deve ser comunicado com amor, urgência e fidelidade às Escrituras. Aqui está uma sugestão de como estruturar este aviso. Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz esteja com todos. Hoje quero trazer à memória a promessa que a esperança vive que todos que creem, a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça agora e garanta a tua salvação para que o teu nome seja encontrado no livro da vida. Na questão da visão, você que é pré, mid ou pós-tribulacionista, não importa. O que importa é que você esteja preparado para encontrar com o Senhor Jesus. A sua visão, você segue firmemente. Mas não vacile e não se distancie do Senhor, porque certamente Ele virá. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele virá. Quando nós dizemos que após 7 anos Jesus virá, nós não estamos datando marca de data alguma, porque ninguém sabe. Nem o próprio Cristo sabe e nem os anjos sabem. Somente o Pai que está no céu. Portanto, amados, vamos manter vigilantes, vigiando e orando sem cessar. Amém, amados? Convide amigos e irmãos para estar na presença de Deus. E também compartilhe o nosso vídeo para que as pessoas possam entender melhor da volta de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Senhor dos exércitos, é a minha força em tempos de dificuldade. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória sobre toda a força das trevas que tenta se levantar contra mim, minha família. Eu me revisto agora da armadura de Deus,
do cinto da verdade, para que eu ande na tua luz e não caia nas mentiras do inimigo. A couraça da justiça, para proteger meu coração e manter firme em tua vontade. As sandálias da paz, para que os meus passos sejam guiados pela tua paz, Senhor, em qualquer situação. Eu te peço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu te peço, Jesus, o capacete da salvação para guardar minha mente e pensamentos em Cristo. Eu te peço a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, poderosa e eficaz contra todo o mal. Eu declaro que toda arma forjada contra mim, contra nós, não prosperará, e que todo laço de inimigo será desfeito pelo poder do nome de Jesus. Eu renuncio todo espírito do medo, dúvida, confusão e opressão. Cai por terra em nome de Jesus, e eu invoco os anjos do Senhor para que acampem ao meu redor e me protejam de todas as minhas batalhas. Ordeno agora em nome de Jesus que todo espírito da escuridão, toda opressão espiritual e toda ação maligna saia da minha vida, saia da minha casa, em nome de Jesus. Espírito Santo, enche-me com a tua presença, guia-me, fortalece-me, renova-me para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Confio plenamente na tua sabedoria e agradeço, porque a vitória do Senhor é nossa. Eu te louvo e te glorifico. Entrego tudo em tuas mãos. Guarda, Senhor, todos os ouvintes. Guarda essas famílias. Guarda cada homem, cada mulher, cada jovem. Agora, em nome de Jesus, a vitória é nossa. Proclamamos o nome poderoso do Senhor e tomamos posse de toda a vitória neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus.